Pois é, 2021 foi mais um ano de rostos cobertos, de medos ocultos e sorrisos escondidos, de perdas que semearam saudades, mas também de lutas, de coragem e, sobretudo, de esperança. Este foi um ano de aprendizado, de descobertas e de avaliações. Foi o que nós percebemos nas conversas com os nossos entrevistados durante as edições do Revista Primer. Reveja agora o que disseram alguns deles ao longo de 2021. Nós procuramos alinhar os depoimentos por assuntos, numa edição livre de ordem cronológica. Está no ar a Revista Primer com o resumo de 2021. A pandemia de Covid-19 continuou a fazer parte do cotidiano de todo mundo. Com a abertura gradual das fronteiras, foi possível viajar, rever familiares, visitar outros países. O jornalista Sérgio Rubim, devidamente vacinado, foi à Europa. Quando chegamos em Barcelona, já não fizemos mais imigração, apenas apresentamos o passaporte porque nós já tínhamos entrado pela Alemanha. Mas aí os cuidados sanitários, eles nos pediram o comprovante de vacinação. Nós tínhamos aquele QR Code que tinha nos sido fornecido pela Embaixada Espanhola. Eles comprovaram que a gente estava vacinado, que tinha tomado as duas vacinas. Só que, como nós vínhamos de uma zona vermelha, que eles consideram zona vermelha, país da América Latina aqui, e África do Sul, Índia, outros países no mundo que são áreas que têm muito variantes e muita contaminação, eles nos encaminharam para uma outra fila e nos fizeram fazer um teste PCR. A Rosana Wolff, que mora na Alemanha, nos enviou boletins com informações sobre o combate ao coronavírus, que não permitiu a realização de uma das festas mais importantes de lá. Foi cancelada pela segunda vez a Oktoberfest, a festa de cerveja conhecida mundialmente e que acontece em Munique nessa época do ano. E cancelamento de festas e eventos também ocorreram por aqui. Muitos profissionais na área de entretenimento ficaram desempregados. O cantor e compositor Gabriel Farias falou sobre as dificuldades desse período e a expectativa para a volta aos palcos. É um recomeço. Eu acho que a gente que vinha já de, como eu te falei, eu vou completar 10 anos no ano que vem, a gente está recomeçando. A gente está de verdade recomeçando, porque as coisas pararam praticamente aí 2 anos, a gente vai 1 ano e meio certo, né? Então as coisas pararam por muito tempo. A gente vinha numa rotina já puxada, numa rotina de uma agenda cheia já, né? E com as coisas sempre acontecendo. A gente nunca esperou que acontecesse isso tudo que aconteceu. E como eu te falei, chegou numa fase que eu estava muito otimista, esperando que as coisas voltariam mesmo. E numa outra, cara, a gente fica sem chão, a gente fica perdido mesmo. A gente não sabe o que vai ser, mas, felizmente, aí volta naquilo que eu falei lá no começo, felizmente, e infelizmente também, né? Tá todo mundo no mesmo barco. Então a gente pensa assim, tá, não é só comigo, né? Não é um problema que deu comigo, que eu tô parado e acabou. Se fosse, aí sim, aí você teria que se preocupar. Mas é uma coisa que tá o mundo inteiro assim. Então a gente começa a repensar e aí as coisas voltam a engrenar e a gente vai retomando. Para o sociólogo político Antônio Guerini, o momento agora é emblemático. É a transição do período de pandemia para o de ciclos de contágio e volta gradativa às atividades presenciais. A pandemia causou uma série de mudanças no comportamento das pessoas, nas relações das pessoas e também no próprio andamento das relações de trabalho, relações laborais. Então,
tudo que antes era presencial passou a ser realizado de forma remota, home office, de forma híbrida. As próprias escolas, universidades, as empresas tiveram que se adaptar a esse novo momento. Foi um momento, primeiro, de restrição completa, com um certo enclausuramento. No caso do Brasil, não ocorreu um lockdown no sentido estrito da palavra, ocorreram restrições à circulação das pessoas e também algumas atividades que geravam aglomerações. Isso, obviamente, conturba o cotidiano das pessoas, no sentido que elas não podem se relacionar e nem fazer as atividades, realizar as atividades que realizavam usualmente. Pós a pandemia, é um período bastante emblemático. Nós vivemos agora surtos, né? Na Europa nós temos aí uma nova onda, por conta do... No Brasil nós temos a questão do próprio verão, que trará muitos turistas, Santa Catarina não é diferente, e que se fala de passaporte de vacinação, de um controle mais estrito à circulação das pessoas, mas é evidente que a palavra de moda agora é a flexibilização, garantir uma certa liberdade, uma liberdade das pessoas poderem realizar as suas atividades cotidianas de forma presencial. 2021 foi um ano de reavaliação de comportamento e de objetivos de vida. A psicóloga e hipnoterapeuta Arlete das Graças Torre falou sobre o assunto. O que a gente recebe no consultório todos os dias e agora nesses últimos 2 meses, novembro e dezembro, a gente tem entendido, né, que as pessoas se deram conta de que é quase Natal e de que elas não produziram quase nada nesses 2 anos ou não tiveram objetivos a cumprir nesses 2 anos, justamente pela incerteza, né, pela incerteza do trabalho, pela incerteza do salário, pela incerteza da família. Então, me parece que as pessoas nesses anos elas pararam, né, de criarem objetivos. Quando a gente não cria objetivos, as coisas acabam não acontecendo. Para o comunicador Tabira Estevão, que também teve agenda de compromissos cancelada, o momento agora é de otimismo. Segundo ele, chegou a hora da retomada. Mas nós perdemos dinheiro, perdemos aquisitivo, mas não perdemos a vida, né? Isso foi mais importante. A preservação da vida é a mais importante mesmo. A atividade econômica, ela volta, se dá um jeito. As pessoas se desequilibram, elas se desorganizam, mas isso volta. Se você tem capacidade, talento, se você tem uma capacidade empreendedora, saúde, sobretudo e principalmente saúde, em função de uma pandemia, você retoma e retoma rápido, né? A implantação de protocolos de segurança e o aumento no número de vacinados motivaram a abertura e a realização de eventos. Veja depois do intervalo. Em todo lugar, em todos os momentos, o rádio está onde você estiver. O Ministério da Saúde anunciou a distribuição de... E aí, o avião começou. Buscamos informação, notícias, entretenimento e levamos até você. Não importa o lugar, onde você estiver, o rádio está lá. Rádio Nice FM 98.3. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Hemosk e doe sangue.
Já no segundo semestre, o município de São José voltou a realizar a Feira da Freguesia, um pacote cultural realizado sempre no segundo domingo de cada mês. Hoje é domingo, hoje é dia de alegria. No coração de São José tem a Feira da Freguesia. A feira acontece no centro histórico do município e reúne as mais diversas culturas da região. Nas barracas, os produtos do campo e o artesanato. Na Praça Central, atrações como o conto de causos e a música. Por isso eu vou na casa dela e a tá bonito, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela. E também é uma outra alegria saber que a música está voltando, que a gente está conseguindo retornar com os nossos trabalhos, com a nossa arte, trazer essa alegria para o público. Outra atração da feira é conhecer o acervo de mais de 3.000 peças que destacam a religiosidade e a cultura açoriana. Elas podem ser vistas no Museu Histórico do município ao som de música clássica. Entre uma atividade e outra, tem-se a opção de sentar-se a uma das mesas colocadas ao ar livre para uma boa bebida e a gastronomia local. O superintendente adjunto da Fundação de Cultura e Turismo do município, Charles Colzani, ressalta a importância da feira para a preservação da identidade histórica do município. A feira ela tem um objetivo de valorizar e oportunizar os nossos expositores, os nossos artesãos aqui da cidade, para que eles possam comercializar o produto deles. Ela acontece sempre no segundo domingo de cada mês, aqui no Centro Histórico, no coração da cidade, onde nós, da Fundação Municipal de Cultura, preparamos todo um layout de distribuição de barracas, dos expositores, tendo o artesanato e a gastronomia local. Tem um site, o site da Prefeitura Municipal de São José, lá na Fundação Municipal de Cultura e Turismo, onde as pessoas podem fazer a sua inscrição para ser expositor da Feira da Freguesia. É um projeto que nessa gestão nós estamos tocando, porque já era um projeto que existia, não é uma criação agora dessa gestão, mas a gente resolveu trazer esse projeto nessa gestão também, porque trata-se de um projeto muito especial, muito dinâmico para a Prefeitura de São José e também para a Fundação Municipal de Cultura, onde a gente agrega todos esses expositores. As pessoas se inscrevem através desse site, tem uma comissão na Fundação Municipal de Cultura que vai chamando esses expositores conforme os seus produtos, para que não dupliquem na Feira da Freguesia, e a gente oportuniza todos os expositores que se inscrevem no site. A feira oferece também apresentações de palco no Teatro Adolfo Melo, que recentemente passou por uma reforma. Com 165 anos, a casa de espetáculos mais antiga do estado logo vai reabrir as portas. O lançamento do livro Algum Caminho que Me Leve ao Sul, sobre a vida do cantor e compositor Daniel Lucena, marcou o retorno das atividades culturais com presença de público. O lançamento aconteceu em Florianópolis, Lages e Itajaí. O autor é o escritor e psicólogo Felipe Borba. Ele era um artista que ele, como ele mesmo dizia, ele não pensava muito para falar, mas nunca falava sem pensar. Foi um artista que eu, a partir do momento que eu o retratei, digamos assim, para colocá-lo em linhas,
escritas, né, para biografá-lo, digamos assim, eu acho que eu entendo que tenha saído de uma maneira assim muito natural a partir de uma identificação que eu tive com ele também, né? Eu acredito que eu o coloquei de uma maneira livre, né, também, e de alguma maneira, por mais que tenha tido a referência familiar, me parece que aos poucos, conforme a história foi se construindo, ele foi se desprendendo disso, né? Eu fui desprendendo ele, né, dessa questão referencial primeira, assim, né? Ele tinha esse sonho realmente de desbravar, né? E acredito que ele tenha conseguido, assim, fez isso já muito cedo, né? Já próximo ao final do ano, durante a campanha Outubro Rosa, para conscientizar os riscos do câncer de mama, nós conversamos com duas mulheres que sobreviveram graças ao exame preventivo. O medo que a gente encontra, o tabu da palavra câncer, me desculpa falar isso, Léo, mas vem na nossa cabeça a morte, né? Vem, é natural. E quando eu soube, nós somos aqui muito cristãos, né? Eu e meu marido, nós frequentamos a igreja, servimos a igreja aqui nos Estados Unidos, e nós conversamos, oramos a Deus e pedimos assim um direcionamento, assim, o que nós vamos pensar neste momento, né? E eu e meu marido, de joelhos dobrados, nós pedimos a direção de Deus, assim, mostra pra gente qual é a sua vontade, né? E o meu resultado, né, do carcinoma, que é o nome, foi dia 1º de junho. E dia 8 de junho eu tive a consulta com a oncologista. E nesses 7 dias, do dia 1º ao dia 8, eu vivi o inferno na minha vida, assim. Descobrir um câncer aos 40 anos é bastante doloroso porque você não espera. Você pensa que a doença pode sim acontecer em qualquer mulher, mas não em alguém jovem e também em alguém em que não há nenhum caso desse tipo na família. Eu descobri fazendo exames de rotina. Na verdade, eu senti um pouco de ardência no meu seio. Mas isso não tem nada a ver. Eu senti esse tipo de ardência e eu fui insistindo, daí eu fiz ultrassom, fiz mamografia, assim como eu fazia ultrassom todo ano. E na mamografia a médica pediu para que fosse feito um outro tipo de exame, que era uma mamografia de aproximação. Foi aí que eu descobri, no primeiro momento, aparecia como se fossem células de microcalcificação. E o medo dos homens de fazer o exame de toque aumenta o risco de contrair o câncer de próstata. O diretor de imagens de TV, já aposentado, Jorge Furtado, sobreviveu a esta doença. Veja o que ele e o urologista Vicente Codagnoni falam sobre o assunto. Mas eu só fui descobrir essa situação, foi justamente numa viagem a Chapecó, onde, na companhia do grande amigo meu, que hoje está lá em Portugal, Júnior Zozó, eu comecei a urinar muitas vezes durante a viagem. Até falei pro Zozó, é inverno, cara, vai ver que eu estou com alguma friagem, estou com frio, alguma coisa desse tipo. Até passei a me agasalhar, não tinha febre, não tinha nada. Mas o fato de urinar muitas vezes me deixou preocupado. Onde eu fui recorrer ao médico. Mas antes de chegar a recorrer ao médico, sabes que hoje para você marcar uma consulta às vezes leva dias, né? Às vezes leva uma semana, às vezes leva 2 semanas para você conseguir a marcação da consulta médica. Antes disso acontecer, eu tive a minha urina trancou. Trancou ao fato de eu ter que ir urgentemente no hospital fazer uma sonda de alívio. Os caras dão uma sondazinha lá na uretra e tal, e onde a urina sai. Aí ali eu me senti aliviado, tal, já veio pelo próprio nome, né, sonda de alívio. E perfeito, tudo tranquilo. Passei a urinar normalmente. Mas infelizmente
No dia seguinte ela trancou novamente. Aí não teve sonda de alívio que resolvesse esse problema. Eu fui sondado várias vezes, ao ponto de sangrar o canal da uretra. E a médica chegou, inclusive, ali do Hospital Florianópolis, chegou inclusive a comentar com a minha esposa: olha, seu marido está com um problema sério, está com câncer e tal, e nós não conseguimos aliviar a urina dele. A minha barriga começou a inchar. E o câncer de próstata é uma doença que, quando diagnosticado precocemente, as chances de cura dele são bem altas, né? São altíssimas. Então, acho que esse exame é um exame que deve ser feito e não deve ser deixado para trás, não. Essa doença, ela tem sintomas? Na maioria das vezes, o câncer de próstata é assintomático. Ele acaba sendo sintomático, tendo alguns sintomas, quando a doença já está mais avançada. Um assunto que ocupou o noticiário em todo o país foi o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que determina a distribuição de absorventes às mulheres em condição de vulnerabilidade. Em Florianópolis, um grupo de jovens do Centro Cultural Escrava Anastácia fez uma campanha para arrecadar absorventes e combater o que ficou conhecido como pobreza menstrual. A importância disso vai muito além do que muitos imaginam. E não é só, a pobreza menstrual não é só sobre o absorvente, é sobre muitas vezes o acesso ao saneamento básico à água. E também muitas mulheres que não têm acesso ao absorvente acabam usando folhas de papel usada, miolo de pão. Isso contrai muitas infecções, sabe? E muitas pessoas não têm a noção disso. E uma coisa que a gente sempre teve em mente é que a gente nunca entendeu, porque nos postos de saúde, por exemplo, eles disponibilizam camisinha gratuitamente, mas não disponibilizam absorvente, sabe? Poxa, porque a camisinha, né? A camisinha é algo opcional, né? Tu faz isso se você quiser, mas o absorvente não, é algo necessário. Tu não tem uma opção de se tu quer menstruar ou se tu não quer menstruar. Simplesmente é uma ação natural do teu corpo. Até o momento da gravação desta edição, o Congresso Nacional não havia decidido pela manutenção ou pela derrubada deste veto. E as constantes variações de temperatura também chamaram a atenção da população. As mudanças climáticas foram tema de uma reunião de líderes e dirigentes de quase todos os países. Para o diretor do Instituto Brasileiro de Conservação da Natureza, José Truda Palazzo Júnior, as propostas de mudanças para a preservação do meio ambiente só vão ser cumpridas a longo prazo. Para ele, a esperança é a mudança de atitude da população. Eu acho que as pessoas se decepcionam demais porque elas se focam demais nas promessas de governo, né? Que nós sabemos muito bem, principalmente por causa do nosso, que não são de grande confiança. Até porque as metas que estão sendo impostas lá na Convenção do Clima vão ser executadas em um período de décadas e vão ser empurradas para governos futuros, não para os governos que estão lá negociando agora. Eu acho que não é utopia nós acabarmos com os combustíveis fósseis. O que não quer dizer, por exemplo, acabar com o uso do petróleo, né? O petróleo tem usos nobres, como é o caso da produção de plásticos duráveis, não as porcarias descartáveis que estão aí destruindo os oceanos e acumulando lixo, mas plásticos necessários para o nosso dia a dia. Queimar petróleo é um desserviço para todos. E as tecnologias estão avançando muito, não graças aos governos. Os combustíveis fósseis, assim como outras formas de devastação da natureza, né? O desmatamento em larga escala para agronegócio, a sobrepesca dos oceanos, eles só se sustentam graças a subsídios governamentais, né? Se não fossem os governos dar bilhões de dólares todo ano para a indústria do petróleo, do carvão e para outras atividades predatórias, nós estaríamos muito mais próximos de uma sociedade sustentável. E o que está acontecendo é que a sociedade, o setor produtivo, está se organizando para um mundo pós-combustíveis fósseis com muita rapidez. Nós estamos vendo aí o avanço da energia eólica e solar em um grau nunca visto.
propiciando já que a mobilidade elétrica seja alcançada com muito mais facilidade. E essa mobilidade elétrica, por exemplo, e a produção industrial baseada em fontes de energia limpa vão estar dando lugar em breve ao hidrogênio, né? O hidrogênio verde, que é a grande promessa, já com avanços tecnológicos fortes, para nos livrarmos, em definitivo, de formas de produção poluentes. Enquanto os empresários do setor de turismo esperam um bom movimento no litoral neste verão, os municípios do interior do estado apostam no crescimento do turismo rural. Em Arvoredo, município do oeste do estado, um projeto de qualificação profissional está melhorando a capacidade de atendimento aos visitantes e, claro, proporcionando aumento na renda familiar. Veja o que diz a consultora de turismo Silvia Nowalski. E apesar da pandemia ser um processo que infelizmente ainda não acabou, né, as pessoas, como a maioria das pessoas já está vacinada, né, as pessoas já estão começando a sair, a se programar para uma visitação, para um passeio, elas têm procurado naturalmente áreas abertas, locais de natureza, com muito verde, com rio, onde elas possam ter um lazer com a sua família ou com seus amigos, sem que isso necessariamente implique em risco a vida dessas pessoas, né? Há uma demanda reprimida muito forte pelo setor de viagens e já se falava há um tempo, antes da pandemia, até 2019, havia uma previsão de que a tendência do turismo, o turismo, aliás, apontava para uma tendência desses tipos de espaços, de áreas onde existe o turismo rural, a oferta do turismo rural, do agroturismo, né, de águas termais, enfim. Só que a pandemia, ela acelerou esse processo. E na Serra, no município de Bocaina do Sul, uma escritora e dona de pousada percebeu o surgimento de uma nova modalidade de turismo. A pandemia nos trouxe um conceito novo, o conceito do turismo de isolamento. E de repente nós, as pequenas pousadas da zona rural, principalmente da Serra Catarinense, nós nos vimos numa situação de estarmos sendo muito curados, né? De nos tornarmos uma opção para quem tinha necessidade de sair um pouco, de respirar puro, de dar uma volta, mas que, claro, não queria correr nenhum risco. E nós nos tornamos essa opção. Então, realmente, no ano passado, depois que terminou o lockdown, que a gente teve que ficar fechado, foi mais ou menos ali no final de maio. De maio até maio deste ano, nós vivemos um fenômeno único. A gente teve um acréscimo muito grande no nosso movimento por conta de toda essa situação. Olha, com toda certeza serviu como aprendizado, né? As pessoas descobrirem que não é só o litoral, que não é só a praia, que não é só o agito que traz um lazer diferenciado, que nos permite momentos de reflexão, de paz interior. Porque quando a gente sai de férias, o que a gente quer? A gente quer desligar, né, Léo? A gente quer realmente sair da rotina cotidiana, que é massificante, e viver uma outra realidade. E eu acho que as pessoas não tinham tão claro que era possível fazer isso na zona rural, como elas perceberam a partir do momento em que nós éramos praticamente a única opção. E esta edição da revista Primer termina agora. Que no ano de 2022 possamos nos contagiar com os vírus da esperança, da força, do foco e da fé. Nós voltamos em janeiro. Tchau, tchau e até lá.